Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste primeiro comentário relativo a Parashá Vayeri, nós vamos agora examinar uma porção dos escritos nazarenos no texto de Matitiahu, Mateus, capítulo 21, versos 28 a 31, que diz assim na palavra do Eterno: Yeshua falando: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Yeshua: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Queridos amados, a palavra do Eterno nos fala que aquele homem tinha 2 filhos e tinha pedido ao primeiro: Filho, vai trabalhar na minha vinha. E aquele primeiro filho disse que não ia. Respondeu para o pai: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O segundo filho também foi chamado pelo pai para trabalhar na vinha. Mas ele disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. E Yeshua pergunta: Quem fez a vontade do pai? E é lógico, quem fez a vontade do pai foi aquele que disse: Não quero, mas foi. Porque o que interessa para Yeshua e para o Eterno é que a sua obra, a sua palavra, os seus mandamentos sejam praticados. De boca, de palavra, o Eterno não acredita. O Eterno só crê naquele, só verifica, só habilita, só abençoa, só justifica aquele que pratica a palavra. Muita gente fala coisas boas do Eterno, muitas mensagens, WhatsApp, muitas pregações. O Eterno, ele está querendo saber a prática da palavra. Não adianta a pessoa fazer várias pregações se na hora da verdade aceita o paganismo. Não adianta a pessoa fazer várias orações se na hora da verdade não obedece à palavra de Adonai. O Yeshua está dizendo assim: eu prefiro aquele que diz que não vai fazer e depois faz. Aleluia! Do que aquele que diz que vai fazer, mas na hora não faz. Esse aí não fez a vontade do Pai. E é aquilo que Yeshua fala em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Yeshua diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então isso é interessantíssimo, porque a gente verifica que quantas pessoas no mundo hoje falam Senhor, Senhor para Yeshua. Quantas pessoas clamam, buscam, jejuam, falam Senhor, Senhor, Senhor. Mas Yeshua diz aqui: olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, dessa humanidade toda aí, quantas pessoas falam para mim Senhor, Senhor, olha, nem todos eles entrará no reino dos céus. Nem todos eles participarão do arrebatamento, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí sim, se fizer a vontade do Pai, o Pai colocou 10 mandamentos na Torá. E Yeshua falou em Mateus 5,18 que a Torá estará válida
até que os céus e a terra passem. O Shabat guardar o Shabat é o quarto mandamento da Torá. Não adianta a pessoa falar que guarda os mandamentos de Deus se não guardar o Shabat. Aleluia! E o Eterno fala quantas vezes para guardar isso. Esse mandamento maravilhoso, importante. E aqui nós vemos também Yeshua dizendo no verso 22, muitos me dirão naquele dia. Não é pouco não, hein? Ele fala muitos. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar quer dizer pregar. Quantos pastores, pregadores, obreiros, membros, até pessoas individualmente vão dizer, Senhor, nós pregamos, nós em teu nome. E outros vão dizer para ele, e em teu nome não expulsamos demônios? Quantas pessoas expulsaram demônios? Não é? E outros vão dizer, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, de um lado vai estar aqueles que pregaram, outro lado vão ter aqueles que expulsaram espíritos malignos, outro lado vão ter pessoas que disseram, fizemos muitas maravilhas. Mas Yeshua lhes dirá abertamente, nunca, olha que coisa tremenda, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que transgredis a Torá. Meu Deus do céu. Amado, pregar a palavra, divulgar o evangelho, expulsar demônio, fazer maravilha, tudo isso de um lado e do outro lado, não pregar a Torá, transgredir a Torá, e Yeshua está dizendo, ó, acabou. Amém? Ele diz, nunca vos conheci, vós que transgredis a Torá. Então a coisa é muito séria, meus irmãos, muito séria. Amém? Então o que Yeshua quer é a prática, meu amado, obediência à santa palavra. Não é uma doutrina inventada por uma igreja, é a palavra toda da Bíblia. Aquela igreja, poxa, criou uma doutrina que obedece 60% dos mandamentos, e os outros 40%? Vai ficar. Amém? Vai ficar na grande tribulação para aprender tudo. Porque o Yeshua quer, meus irmãos, é a prática. Não é? Na hora do paganismo, guarda uma parte da doutrina, mas a hora do paganismo está abraçado com o Natal, está abraçado com o Ano Novo, então não pratica nada, meu amado. Amém? Não praticou nada. E Yeshua está dizendo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que transgredis a Torá. Onde já se viu alguém que observa a Torá vai se ligar com o paganismo? Nunca. Amém? E jamais entrará no reino de Deus. Nunca entrou, nem nunca estará entrando hoje, nem nunca entrará depois. Porque quem falou isso não foi eu, foi Yeshua HaMashiach. Aqui nós vemos em 1 João, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que adianta, irmãos? Uma pessoa, você vai dizer assim para um crente, olha, eu tenho comunhão com Yeshua, mas não anda obedecendo a palavra de Yeshua. Aqui a carta de João está dizendo, 1 João 1:6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a pessoa está mentindo para si mesmo, está se enganando a si mesmo, meu amado. Amém? Porque a carne da pessoa que manda nela, não é o Espírito Santo. Amém? Quando é o Espírito Santo que manda, a pessoa abandona a idolatria, abandona o paganismo, porque paganismo é idolatria. Romanos 2, verso 13, diz assim, porque os que... Romanos 2, 13, observa bem, porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Aleluia! Aqui o apóstolo Paulo fala que para você ser justificado, meu irmão, você tem que praticar a Torá.
Amém? Lógico, se Yeshua disse que a Torá é válida até que o céu e a terra passe, a Paulo, o apóstolo, em Romanos 2:13, ele diz claramente: os que ouvem a Torá não são justificados. Então eu estou pregando ali na congregação, todo mundo ali que está ouvindo ainda não está justificado. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Saiu dali da congregação e vão praticar, aí sim vão ser justificados. Mas saiu dali, ouviu, mas não praticou, continua sem estar justificado, continua na grande tribulação. Amém? A pessoa pode ficar aí na igreja, ouvir a pregação, né? Ali que você tem que observar os mandamentos, a Torá, mas se não praticar, Romanos 2:13, porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus. Ouvir só não justifica ninguém. A pessoa pode ouvir a Torá os 7 dias da semana, 24 horas por dia. Aí saiu dali, vai comemorar o Natal, já não tem mais justificativa nenhuma. Ficou para a grande tribulação e se não se consertar na tribulação, vai para o lago de fogo. Porque a carne foi derrotada. Porque o espírito foi derrotado pela carne. A carne não. A carne venceu o espírito dessas pessoas que desobedecem à Torá. Mas aquele que obedece à Torá, o Espírito Santo é quem governa. Aleluia. Em Lucas capítulo 6, nós vamos ver aqui que, a partir do verso 47, as palavras de Yeshua, olhe bem, ele diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, ouvir, e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, esse é aquele que pratica a palavra que ouve de Yeshua. Ouviu a palavra de Yeshua, praticou, é como se tivesse estabelecido sua casa na rocha. E o verso 49, Yeshua diz: mas o que ouve a minha palavra e não pratica, então aquela pessoa está na igreja, ouviu a palavra, saiu da igreja, não pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína. Então será condenado porque não praticou. O que interessa para o eterno, meus amados, é a prática. Por isso que nos escritos nazarenos desse Shabat, nós ouvimos aquela parábola que Yeshua fala dos 2 filhos. O pai falou para o primeiro: vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: eu não quero, mas foi. O segundo disse: eu vou, mas não foi. Qual daqueles que fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia, mas foi. Porque o que importa para o pai é a prática, meu amado. É a obediência. É executar a sua palavra. Não é somente ouvir. Paulo diz em Romanos 2:13, aquele que ouve a Torá não está justificado diante de Deus, mas aquele que pratica a Torá será justificado diante de Adonai. Queridos amados, que o Espírito Santo de Adonai continue falando ao teu coração. Que o Eterno abençoe a todos, irmãos e irmãs. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.